Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativo dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E vamos fazer o seguinte: se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações, porque aí você ajuda o YouTube a ajudar mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, levar informação com qualidade e segurança para as pessoas. Lembrando também que nós estamos no Spotify. E Renata, hoje nós vamos conversar com quem? Pronto, com a doutora Gabriela Alcântara, ginecologista, falando sobre reposição hormonal. Muito obrigado, Renata. Reposição hormonal. Doutora Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente fica muito feliz da sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que os dias hoje são tão corridos. Sim. E aí você tirar um momento para conversar com a gente fica muito agradecido. Doutora Gabriela, reposição hormonal. É, eu venho ouvindo falar muito nisso, não só em mulheres, mas também em homens, né? Sim. A gente vem, eu acho Tá que muito em alta, né, o tá em assunto? alta, é um assunto em alta. Porque eu sou de um tempo, de uma época, onde os hormônios, quando eram aplicados nas pessoas, não eram vistos de uma maneira muito, muito segura, né? É Normalmente eram verdade. fisiculturistas, pessoas querendo melhorar o corpo, e aí aplicavam de forma irresponsável, e isso levava a vários problemas de saúde. Teve gente que levou a óbito por causa Isso. disso. Existiam vários relatos. Mas hoje não, né? Hoje eu É. vejo profissionais renomados falando bem dos hormônios, né? Sim. Falando bem e como seria, assim, como é que está o mercado hoje para isso? O que é que faz hoje a pessoa procurar, né? Sim. Reposição hormonal. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Uhum. Assim, eu acho esse tema muito pertinente, é um tema que está muito em alta, mas que ainda é, assim, cercado de mitos, né? Assim, de Sim. falta de informação. Então, as pessoas muitas vezes se aventuram a fazer reposição com profissionais que não são nem capacitados para isso. Uhum. Então, eu acho que aqui é um espaço, uma oportunidade da gente esclarecer melhor sobre o tema, passar mais segurança para quem está assistindo, né? Claro. E explicar melhor qual é o cenário atual da reposição hormonal. Sim. Então, assim, por muito tempo, a reposição hormonal, principalmente a feminina, né? Ela foi vista. Primeiro, ela teve um boom, uma ascensão que todo mundo queria fazer, né? Quando ela foi liberada para o grande público, né? Todas as mulheres queriam fazer com a promessa de eterna juventude, aquela Sim. coisa toda. E, de repente, lançou-se um estudo depois que mostrou, né, diversos efeitos colaterais e foi completamente parada a prescrição. Aí, Uhum. nessa época, todos os médicos pararam de prescrever, né, porque saiu esse estudo enorme, um estudo chamado WHI, se depois você Uhum. pesquisar no Google, você vai Sim. ver, que foi um estudo responsável, digamos assim, por essa pausa na prescrição da reposição hormonal. Uhum. E aí, de lá para cá, o que é que a gente foi vendo, né? Foram feitas diversas reanálises desse estudo e foi visto que foi um estudo, de certa forma, apesar de ter estudado um grande número de mulheres, mais de 16 mil mulheres, né, Uhum. entraram nesse estudo, foi um estudo mal feito em alguns Olha aí, aspectos, rapaz. sabe? Prejudicou tanta gente. Prejudicou muita gente. O que Uhum. é que aconteceu? Na época do WHI, eles começaram a dar uma pílula de reposição hormonal para mulheres ali de em torno de 50 até 70 anos, mais ou menos, né? E aí, a mesma dose, o mesmo hormônio para todas as mulheres. Eles não separaram por fator de risco, não separaram se a mulher tinha doença, se ela fumava, se ela já tinha tido trombose, AVC, não separaram nada. Era o mesmo remédio para todas. Uhum. E aí, obviamente, algumas pacientes tiveram efeitos colaterais, né? Viu-se que aumentava o risco de doença cardiovascular, né? E de alguns outros problemas, digamos assim, de Uhum. doenças. No entanto, com o avançar dos estudos, com o avançar dos próprios medicamentos, né, que mudaram ao longo do tempo, a gente está vendo e foi vendo, né, ao longo desses últimos anos, que a reposição hormonal, ela não só é extremamente segura, como ela é benéfica em diversos sentidos para a saúde feminina. Hoje em dia, a gente não usa mais os hormônios que eram usados naquela época. Uhum. Então, primeira grande diferença é essa, né? Aqueles hormônios que foram usados no passado. Ah. A gente já nem usa mais hoje, né? A grande maioria é feita de outra forma. As substâncias As mudaram. substâncias, o Perfeito. tipo de hormônio antigamente era o que a gente chamava de estrogênio equino conjugado. Era um hormônio sintético,
derivado da urina de éguas prenhas. Você falou equino, então. Equino, é isso mesmo. E vinha então Isso, exatamente. Então, assim, era uma molécula, né, que hoje em dia a gente não usa mais, tá? A gente ainda usa a medroxiprogesterona, porque era uma combinação de 2 hormônios, né? A medrox ainda é usado, o estrogênio equino a gente já praticamente não usa mais, tá? Por conta disso. E aí os estudos foram avançando, fizeram releituras do WHI e foi vendo isso, né? Que você não pode simplesmente fazer para todo mundo. A gente tem que considerar os aspectos individuais de cada paciente, Claro. a idade de cada um, as comorbidades, se aquela paciente já tem alguma doença de base ou não, né? Então, hoje a reposição ela é feita de forma completamente segura. E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui na internet. Sim. É tirar esse medo, né? Os hormônios que são usados hoje, eles são diferentes. A grande maioria são hormônios isomoleculares, que a gente chama. Tem uma molécula muito, muito parecida com a que a gente já produz no nosso corpo. Isso diminui muito os riscos, né? Porque o corpo, ele não vê como um objeto estranho. Isso, não é né? estranho, né? Perfeito. Então, assim, é um hormônio com a molécula praticamente igual a que a gente já produzia. Isso torna a reposição muito mais segura. Outra coisa, existe ainda a forma de reposição via oral, né, que é em comprimido, mas hoje em dia a gente usa muito mais a transdérmica, que é uma reposição em gel. Não sei se você já ouviu falar. É um gel de estradiol. O que é que isso deixa mais segura a reposição? Não passa pelo fígado. Né? Porque um grande problema é, quando você tomava reposição antigamente, né? Aquele comprimido muito, né? passava pelo fígado e aí o fígado produzia, digamos assim, alguns fatores de coagulação, né? Que engrossavam o sangue e favorecia a formação de trombos, né? De infarto, de AVC. Hoje em dia a gente não faz mais isso. A reposição via oral existe, mas a gente praticamente não prescreve. Então é mais a reposição. Transdérmica mesmo. É um gel que se passa na pele. É um gel transdérmico, né? O estradiol, hoje em dia, ele é feito em gel. A maior parte é prescrita em gel transdérmico, que é atualmente a melhor via, a mais segura, né? E a que está sendo mais utilizada. O que a gente ainda usa por via oral, né, em cápsula, é a progesterona, que é o outro hormônio que mulheres que têm útero obrigatoriamente têm que fazer uso dos 2. Perfeito. Existe você falou que o estudo, quando foi feito, foi em mulheres de 50 a 70 anos. Isso. E a gente teve até uma conversa aqui sobre reposição hormonal em menopausa, né? Na menopausa. É a única situação que a mulher precisa repor os hormônios na menopausa? Ou existe outra situação? Na verdade, sim. A indicação formal é só quando a mulher está em menopausa ou quando ela entra em menopausa precoce. Né? As indicações principais da reposição atualmente. Principalmente os fogachos, são aqueles calorões, né? Quando a mulher sente os calorões, é uma indicação de você iniciar. Quando ela tem sintomas geniturinários, que é isso, ressecamento vaginal, ardência, dor na relação, também é uma indicação de repor hormônios. Menopausa precoce. E se a paciente tem um risco alto para fratura. São as 4 principais indicações. E né? a risco alto para fratura seria osteoporose? Osteoporose, pacientes que têm um histórico familiar ou que já tiveram fraturas precoces, né? Tem uma história familiar importante de fraturas, né? Então, assim, seriam as 4 indicações formais. Mas uma coisa que eu gostaria, assim, até de chamar a atenção. Tem essas 4 indicações, mas a gente precisa, Graça, ampliar o nosso olhar. Né? Porque muitas vezes a mulher não tem o calorão, mas ela tem distúrbio do sono, ela tem distúrbio do humor. Que são também efeitos colaterais. Ela tem diminuição importante da libido, o casamento não tá legal, ela não consegue mais se relacionar com o marido. Então, assim, será que eu preciso esperar ela ter um calor para eu fazer uma reposição? Entendi. Entende? Então, assim, o nosso papel enquanto ginecologista, eu acredito, né, que é ter essa escuta ativa e entender que a mulher ela não se resume a um único sintoma. A gente precisa avaliar a qualidade de vida dela de uma forma global, entende? E, assim, a reposição ela é muito benéfica. Outra dúvida, mulheres jovens precisam repor hormônios? Se não tiver nenhuma doença, não tem precisa, indicação, né? tá? Que também é uma moda aí, né? Reposição de testosterona em pacientes jovens. Não existe essa indicação de você repor hormônio em mulheres jovens, tá? Você falou aí, tocou nesse ponto, já a gente volta para a questão da menopausa, mas de mulheres jovens, né? Faz mal
mesmo, porque assim, existe hoje essa questão das pessoas atletas, né, de fazer Isso, de fisiculturismo, de performance, e a testosterona, ela dá esse ganho, né, Sim. na performance. Mas a testosterona, ele é o hormônio masculino, né? Ele é produzido, a mulher tem, né, Isso, mas em menores em menores quantidades, né? Ele é quantidades. um É um hormônio hormônio mais mais produzido predominante no homem. no homem. Isso. E isso, na mulher, quais seriam os efeitos que poderia causar para uma mulher uma mulher jovem que não tem uma indicação para isso? Formal. Então, assim, a única indicação que nós temos de repor testosterona em mulheres é mulheres com desejo sexual hipoativo pós-menopausa ou no climatério, né? Que é aquela fase pré-menopausa. Hipoativo é o que É diminuído. Diminuído, Tá? certo. Então, aquela paciente que tá com uma libido muito reduzida, tá ali perto da menopausa, no climatério, aí a gente tem essa indicação formal de repor testosterona, caso também seja um desejo da paciente. Sim. Agora, eu pego uma menina de 25 anos, de 30 anos, ela não tem indicação nenhuma, absolutamente, tá? De fazer essa reposição, porque o risco é maior do que o benefício. Qualquer medicação que você tome, ela é possível de ter efeitos colaterais, né? Então, como é que eu vou sujeitar uma mulher jovem, né, a fazer uma reposição que não tem necessidade, né? A libido feminina, ela é multifatorial. Então, muitas vezes, por exemplo, eu pego o paciente no consultório, jovem, doutora, eu tô com minha libido no chão. Quando eu vou olhar, ela toma uma pílula anticoncepcional, ela toma um antidepressivo, né? Ela tem uma vida sedentária, ela bebe, ela não dorme direito. Então, tudo isso vai impactar diretamente na libido dela. Você falou que a libido feminina é multifatorial. Multifatorial. Como seria esse... Tudo isso que eu falei, depende de tudo isso. Exatamente. Do homem é totalmente diferente, né? O homem, ele olhou ali e pronto. Já Deu tá tudo vontade, certo, já dá vontade, ele vai. já resolveu. A mulher não. A mulher não, ela precisa ter o ambiente, ela precisa ter o romance, ela precisa não estar tomando certas medicações que também podem reduzir a libido dela. Então, são muitos fatores que interferem. Né? Estresse, é como eu disse, estresse, sedentarismo, uso de pílulas anticoncepcionais, uso de antidepressivos, tudo isso diminui a libido feminina. E aí ela pensa que aí ela pensa que é um problema hormonal. É um problema hormonal, entendeu? Que é um problema, mas na realidade é um problema comportamental. Isso. Né? É um problema comportamental. Ou às vezes é até outras medicações que estão causando. Sim. Né? Tem hoje mesmo eu atendi, né? Tem paciente que chega para mim, doutor, eu não tenho mais libido nenhum. Aí eu vou olhar, ela tá lá tomando 2, 3 tipos de antidepressivo. E ela não relaciona, entendeu? Ela não faz essa relação. E vai indo. Aí ela também não diz pro psiquiatra, porque ela tem vergonha. Né? Como é que eu vou dizer pro psiquiatra? Que não tem nada a ver, né? Vai então, assim, estranho. ela não fala pro psiquiatra, muitas vezes, assim, ela não relaciona, e aí, se o ginecologista não tiver esse olhar atento... A escutativa. E para avaliar toda a vida dessa mulher, como são os hábitos, o que é que ela tá tomando, como é que tá o relacionamento dela, ele não vai identificar. Engraçado, a gente conversou com uma sexóloga aqui há pouco tempo, e ela falou isso, que a libido feminina, ela depende, isso aí que você falou, depende de muitos fatores, né? Muitos fatores. Depende de muitos fatores. É muito complexo a libido feminina, essa é a verdade. Muito complexo. Muito complexo. E aí, ela quer resolver com o hormônio, partir pro lado mais fácil, né? Isso. Partir pro lado mais fácil, mas não é, né? Não vai resolver. Então, assim, cuidado. de nada adianta eu fazer uma reposição de testosterona numa mulher que toma um monte de antidepressivo, uma mulher que toma anticoncepcional. O anticoncepcional, ele diminui? Muito. O anticoncepcional é o principal causador de diminuição da libido em mulheres jovens. Disparado. O que é que ele faz? Quando você toma a pílula, né? A pílula de anticoncepcional, a pílula faz o fígado produzir uma proteína que diminui a testosterona da mulher, que já é baixa. Que já é baixa, né? Que já não é aquela coisa Olha toda. aí. Então vai baixar mais ainda. Eu pego pacientes com testosterona indetectável no exame. Qual é o normal? Indetectável. Depende muito do laboratório. Mas assim, a pílula reduz consideravelmente. Muitas vezes você troca a pílula por um método de longa duração, por exemplo, um DIU de cobre, que é um método não hormonal, ela já melhora. Sem precisar repor nada. Você só troca o método contraceptivo da paciente. Então, o DIU de cobre... porque o DIU de cobre... Ele não tem hormônio, entendeu? Então, ele não impacta a libido. DIU de cobre, cobre com prata, até mesmo tem um DIU hormonal novo, que é o Cailina, ele tem uma baixíssima dose hormonal, também não impacta a libido, não tem impacto. Mas o anticoncepcional, pílula... Muito. É por isso, assim, que hoje, assim, na minha prática, eu
não prescrevo pílula anticoncepcional. É mesmo. É muito raro, só se a paciente assim Se quiser mesmo. insistir, disser, não, eu quero, porque na verdade a escolha do método é muito mais dela do que minha. Sim, claro. Então, quando ela chega na consulta, eu vou lá mostrar tudo que a gente tem, vou explicar os benefícios e os malefícios de cada um e vou dizer, olha, tá aqui na mesa a vitrine. Escolha, assim, você pode esse, tem um que você não pode. E aí elas fazem a escolha, mas quando eu posso orientá-la a não usar pílula, eu faço, porque E tem é muito os LARCs, né? Que são são os LARCs, os LARCs, são os métodos contraceptivos de longa De duração. longa duração. A gente já teve uma conversa aqui também com a ginecologista sobre isso. Mas há alguns, esses que são Tem o implantados, Implanon também. que eles têm hormônio, não? Tem hormônio. O Implanon, ele também pode ter esse efeito de redução na libido. Menos do que a pílula, mas pode, tá? A pílula é realmente... A pílula é o vencedor, é o destruidor de libido feminina. De fato, é. Então, assim, a mulher que tá com libido baixa, não necessariamente ela precisa de uma reposição Com certeza de não. testosterona. Com certeza Às vezes, não. mudando o método anticoncepcional ali. Os próprios já atos volta, de né? vida, né? Uma paciente que é sedentária, que tá acima do peso, ou então, sei lá, que né, por algum motivo tá estressada do trabalho, não tá dormindo direito. Se você consegue identificar e fazer a mulher enxergar isso, né? Que ela precisa mudar alguns pontos na vida, no relacionamento, isso aí já vai resolver. Né? Eu vi uma vez que tem esses. A gente vai já falar da questão da menopausa, mas entrando nessa questão de você utilizar a testosterona sem uma necessidade Isso. formal, é que no homem, quando você começa a utilizar a testosterona sem um acompanhamento, assim, ou seja, você não está nessa necessidade, porque o nível de testosterona no homem é maior, né? Então ele precisa de uma quantidade maior para poder manter não só o desejo, né? Mas manter muita coisa no corpo dele. E aí, quando ele começa a tomar, tem que ter muito cuidado, porque parece que o próprio organismo para de... Não, mas é exatamente isso que acontece. É isso mesmo, igual à pílula de anticoncepcional. O que é que o anticoncepcional faz? Quando você toma o anticoncepcional, ele tem 2 hormônios. Um estrogênio sintético e uma progesterona sintética. Quando você toma a pílula, seu corpo entende. Opa, não preciso produzir mais nada. Entendeu? É isso aí. E vai bloquear aquilo dali. Muitas usuárias, inclusive, de pílula anticoncepcional vão fazer ultrassom transvaginal, por exemplo, e não visualizam os ovários. Por quê? Porque eles estão atrofiados Meu Deus. pelo uso da pílula. É uma coisa assim, então, surreal. depois de muitos anos, isso acarreta Isso pode um problema. acontecer. Assim, a boa notícia é, quando você parar a pílula, ele volta a funcionar. Ainda bem. Então, os hormônios voltam ao normal. Voltam. Quando para a pílula. E o ovário volta ao seu funcionamento normal, entendeu? Quando você suspende a pílula. Mas muitas a gente pega com uso crônico de anticoncepcional, o ovário lá atrofiado. Como se fosse uma paciente menopausa. Mas aí, se você colocar, por exemplo, a testosterona, o hormônio, porque no homem que eu ouvi, meio que o corpo para de produzir. É isso, A mulher também. Ela para de produzir os hormônios endógenos dela, alguns, né? Hormônios endógenos. Porque Então, quando você bota, você toma, o corpo entende isso, não precisa mais produzir. Então pronto. Mas pelo menos quando para, consegue voltar ao normal. Exatamente. Então pronto, fica aí a dica de não, o testosterona, alguns hormônios, não existe só essa quando há uma indicação. Então, assim, é muito importante que as mulheres entendam isso, né? Porque algumas chegam também assim, doutor, eu quero usar testosterona. Já mesmo, chega né? assim, né? Já chega na Nunca lata, me viu né? na vida, já chega assim, doutor, eu quero usar testosterona. Porque elas acham... Mas o que é que você acha que está acontecendo que essa... Muita informação errada, de má qualidade. Muitas vezes profissionais não médicos, vai na academia e aí... Tem o mercado negro, que a gente sabe que tem, perigo, né? Rapaz, não sei quem lá, o funcionário da academia, né? Vende no mercado negro e tudo mais. E aí acaba que elas vão, como é que eu disse, se ludibriando com aquela história de performance, de, né? O corpo deve aquela ter coisa a facilidade toda. de ganhar mais músculo, né? Mas em compensação tem muitos efeitos colaterais. Então, assim, se for feito na dose errada, com indicação errada, ela vai ter efeitos colaterais graves. Por exemplo, engrossamento da voz, né? A voz fica grossa. Acontece. Aquilo é um efeito que não reverte. Entende? Então, a mulher que ficou com voz grossa de usar anabolizante ou então altas doses de testosterona, não volta aquilo ali. Não volta Aumento mais. do clítoris. Não volta. Não volta Não mais. volta. Então, assim, elas não entendem isso. A queda de cabelo e a acne, né? É o de menos. Porque ela para de usar, vai melhorar. Mas essas outras coisas não voltam. É mesmo, não retrocede. O clitóris não aumenta. retrocede, aumenta. Ele aumenta mesmo. Aumenta mesmo. É porque é o corpo pensando que você está se transformando Aumenta, em homem, gente. Então, né? assim, De certa forma. a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com a indicação da reposição, com a dose da reposição. A gente precisa
procurar profissionais que saibam o que estão Principalmente fazendo, o né? motivo, né? O porquê que você... Por quê? O porquê. Porque se você está precisando de uma coisa só estética, É. é muito perigoso, né? As pessoas querem atalhos. Essa é que é a É verdade. demais, Hoje em dia demais. todo mundo quer atalho. Atalho para emagrecer. Ninguém quer emagrecer. As pessoas querem ser emagrecidas. Mas Não é? Mas É é verdade. assim. A gente conversou com o personal trainer aqui, ela disse Uhum. assim que as pessoas elas focam muito no estético, né? Quando vão pra Sim. academia e tudo é no estético, aí elas querem ver o resultado no estético. Mas ela disse que o resultado da atividade física, ele vem Vai muito além disso. Não, e vem muito antes da aparência, muito Com antes de você certeza. perceber que seu corpo mudou. Com Porque ela certeza. começa a ter uma postura melhor, ela Tudo, começa a né? ter mais disposição, ela começa a alguns movimentos que ela antes não conseguia a fazer. funcionalidade, né? A Então, funcionalidade, ela vai. Antes, aí assim, o corpo aparecer de um formato melhor, assim, mais apresentável, o último degrau. Isso. É a última instância. Para o corpo estar ali, muita coisa aconteceu antes. E se você não seguir esse processo, de que adianta, né? De você querer acelerar isso, é Eu muito digo complicado. assim para as minhas pacientes, principalmente as da menopausa, Graça, que a musculação, ela é um item da minha receita. Boa. Então, assim, para ela fazer a reposição hormonal, ela também tem que merecer. Tem que merecer. Né? Tem que merecer. Não é Sim. só, vou fazer e vai resolver tudo. Não. Então, assim, a musculação, se ela não tiver contraindicação, né, é obrigatória. Olha aí. Para a mulher na menopausa é obrigatória, porque com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo massa magra, Né? a gente perde musculatura, a gordura começa a se acumular no abdômen, né, que é a pior gordura que tem, que é a gordura visceral, que a gente Sim. chama. Aí o metabolismo vai pro chão, aí elas chegam lá, doutora, antes eu emagrecia super rápido, e agora é um sofrimento, eu não consigo perder peso, e agora eu tenho uma pochete, né, uma barriguinha aqui que não sai com Sim. nada. Mas é isso, é o processo de envelhecimento. O que é que a gente pode fazer para retardar? Porque envelhecer todo mundo vai. É verdade. E até hoje não inventaram essa pílula mágica que vai fazer a gente ficar jovem para sempre. A questão é como é que nós vamos envelhecer, né? É uma escolha sua. Qual é o idoso que você quer ser? Aquele idoso que precisa de ajuda para levantar de uma cadeira? Ou aquele idoso que se agacha, se levanta, que pega os netos, entendeu? Essa é a grande diferença. E é a musculação que ajuda nisso. E é a né? musculação que faz isso por você. O Márcio Atalo, já falei isso aqui algumas vezes, ele segundo ele, né? Foi ele que falou. A responsabilidade dele Eu sei quem é. Pronto, conhecido aí, educador físico, físico. Trabalhou até no Fantástico, Sim. naquele Medida Certa, era Sim, eu ele sei, lá. conheço ele. E aí eu vi um podcast com ele uma vez, e ele falando que o exercício nas pernas, a musculatura das pernas, você Sim. fortalecer a musculatura das pernas, diminui a chance de você ter demência na velhice. Porque assim, você mantém a sua mobilidade, É. você mantém a sua autonomia e a sua independência, entendeu? Então eu tento sempre mostrar isso para as minhas pacientes de menopausa, principalmente. Eu falo, ai, doutor, eu não gosto de musculação, eu posso fazer um pilates? Pode fazer o pilates e a musculação. Para fazer musculação, você não precisa gostar. Você só precisa entender que é necessário. É um remédio, né? Exatamente, como você faz falou, parte da do receita, tratamento, né? faz parte da receita. Então, assim, saiu lá do consultório, pode até sair com a reposição hormonal, mas sai também, ó, atividade física 4 vezes por semana, musculação, entre parênteses, eu boto na receita. Entendeu? Que é para elas entenderem que aquilo realmente é importante. É como você pagar uma previdência privada, né? Sim, é você fazer a poupança de músculo. É o que eu digo para elas. Boa. Vamos fazer a sua poupança de músculo, a poupança de massa magra. Porque daqui para frente é só ladeira abaixo. O que é que a gente pode fazer? Retardar o processo, né? E garantir uma velhice. Daqui para essa ladeira abaixo. Ladeira abaixo. A gente vai garantir. Tenha músculo para se segurar nessa ladeira. Para você ter uma velhice autônoma, assim, para você ser um idoso independente, entendeu? E as mulheres estão ficando cada vez mais longevas, né? Elas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está cada vez maior. Né? Eu estava lendo que a OMS publicou uns dados em 2021 de que até 2050 nós vamos ter 1,2 bilhões de mulheres acima de 50 anos. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a população está envelhecendo, a mulher está envelhecendo. E a gente não quer mais ser aquela velhinha que depende dos outros. Todo mundo quer ser um idoso. Eu não quero depender de ninguém. Né? Todo mundo tem esse medo. Né? Ai, meu Deus, eu não quero depender de ninguém. Ninguém tem medo de morrer, mas eu não quero depender de ninguém. Até porque ninguém sabe como é que os filhos da gente vão cuidar da gente. Exatamente. Então, assim, a gente cuida dos nossos pais, mas não ter essa sabe. consciência
Então, a musculação, ela tem inúmeros benefícios para a saúde da mulher. Inúmeros, né? A massa magra, a questão da própria massa óssea, né? Das articulações, da mobilidade articular, de você conseguir pegar um pote em cima da geladeira, Sim. se agachar para pegar uma coisa que caiu no chão, sabe? Tudo isso é a musculação que vai te proporcionar. Então, você pode fazer outras atividades? Com Claro. certeza. Tudo é válido. Mas a musculação, ela é a principal. E aí você falando que as mulheres estão envelhecendo, assim, demorando mais, estão mais, a longevidade está maior. Sim. E uma coisa que a reposição hormonal trouxe para a vida da mulher, e aí a medicina tentando Retardar o processo. retardar o É isso processo, é mesmo. engraçado, né? A medicina ela A vem na gente tenta, luta. a gente luta, né? Fazendo um parêntese aqui, essa semana eu vi uma reportagem de... Oh, meu Deus, é eu esqueci o nome, mas é um Sim. local onde você coloca as pessoas que já morreram. Sim. É tipo um congelamento. É crioclínica, é uma coisa assim, é um congelamento do corpo da pessoa que... Aí o povo fica lá congelado para esperar um dia que vão Congelado. conseguir ressuscitar a pessoa. Isso. Eu já vi isso também. Pronto, congelado, olha que interessante. A pessoa... E eu vi a reportagem, é um processo que é quase... É um processo quase uma operação. A pessoa, claro, ela faz um termo que ela quer Sim. ser... Então, quando E ela fica congelado lá. entra em Eu já vi óbito, isso. aí corre, a pessoa vai... Igual quando o órgão, você vai doar um órgão, Sim. que tem que correr logo. Isso. Aí o pessoal lá da crioclínica vai no local, no óbito, aí pega, coloca numa ambulância padrão lá deles, específica, e aí leva lá pra clínica, aí começa a colocar as coisas no sangue, e não um negócio tão impressionante, e colocam eles num tonel cheio de nitrogênio, Isso com mesmo. outros Um corpos. tanque de nitrogênio líquido, Já vi E isso também. aí, eles de cabeça para baixo. Por quê? Porque se vazar o nitrogênio, ainda vai dar tempo de salvar a cabeça, que é o que eles querem mais. Sim. Tem gente que Olha que congela só a loucura, né? cabeça. Tem gente congelando só a cabeça. Porque eles pensam, não, se eu tiver meu cérebro, talvez, numa tecnologia futura, consigam transferir a minha consciência, Reativar as coisas, reativar. né? Que Então, é a loucura, né? luta do ser humano para ficar aqui na Terra, né? Não aceitar. Ninguém aceita morrer não de jeito aceita nenhum. morrer, ninguém aceita. E aí na mulher há algumas reposição hormonal, ela veio para dar uma ajuda na vida da mulher E para demais. principalmente para melhorar a qualidade de vida. Porque assim, Principalmente, é o principal objetivo da reposição hormonal na menopausa é melhorar a qualidade de vida daquela mulher. Porque só sabe quem passa Quem e passa, quem né? vê os relatos. É transformador. Essa que é a verdade. Por isso que cada vez mais assim, eu me apaixono por essa área da ginecologia. É uma área que poucos colegas gostam, né? Por conta disso, porque teve essa questão do estudo e tal. Sim. E é uma coisa que você tem que estar se atualizando. Mas é transformador. Eu Você imagino, transforma a vida da mulher, porque a literalmente. gente conversou até com uma ginecologia que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. É o fim da vida reprodutiva da mulher, a menopausa, mas não da vida produtiva. Exatamente. Eu achei essa frase muito, muito interessante. E é verdade, essa reposição hormonal, ela faz isso. E aí, em que momento, assim, a mulher chega para você no seu consultório e, assim, ó, esse é o momento de você começar a usar? Não, independente daqueles Entendi. 4 que você já falou, assim, como é... Porque os sintomas da menopausa, acredito eu, que apesar de terem uma Eles média... podem começar um pouquinho antes. Isso, tem uma média ali de idade, né? Então, acho Isso. que muda de mulher para mulher. Então, em que momento você aconselha ela começar a procurar um profissional? Na verdade, assim, a média, né, que a mulher entra na menopausa é em torno de 45 a 55 anos. Ela Certo. pode entrar um pouco antes, um pouco depois, né? Essa avaliação de quando começar uma reposição, ela é fundamental. Porque existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Sim. O que é isso? Eu não sei se alguma médica já falou sobre isso aqui. A janela de oportunidade é justamente o momento que nós podemos iniciar aquela reposição hormonal. Óbvio. Então, são nos primeiros 10 anos de menopausa. Se passar disso, já não tem mais benefício. O efeito Entendeu? já O efeito já não é mais benéfico, Sim. então não faz mais sentido. Nos primeiros 10 anos de menopausa ou antes dos 60 anos. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? Tá na dúvida se o médico contraindicou a reposição hormonal, pede uma segunda opinião, né? Pra ver se realmente você não deve iniciar. Por quê? Porque se você perder esse time, você já não vai mais poder mais. Às vezes eu pego no consultório o paciente que chega pra mim, mais uma vez, assim, muito sintomático da menopausa, mas já tem mais de 10 anos.
É mesmo. Eu não tenho como iniciar a reposição. Mas a pessoa consegue, passa 10 anos com sintomas Tem da menopausa? olha, vou te dizer, É tem mesmo? paciente que sofre muito, que entra na menopausa muito jovem, né, com 40 anos. E aí, assim, as consequências, né, dos déficits hormonais dela, da queda do estrogênio naquele corpo, são inúmeras. E principalmente, assim, ao longo de muitos anos, né, sem a reposição. Então, tem pacientes que sofrem bastante, tem outras não, né? Então, tem mulheres que são pouquíssimo sintomáticas, que passam pela menopausa, que passa pela menopausa e a menopausa não passou por elas. Sim. Mas a grande maioria é muito sintomática, sabe? Então, assim, a gente não pode perder esse tempo, né, para iniciar essa reposição. Isso é muito importante que as mulheres saibam. Uhum. E aí, imagino eu que quanto antes iniciar, mais rápido o resultado aparece. Claro, claro. Mas aí, assim, ela tem que passar com o ginecologista, né? Claro, Sim. para ver se realmente ela já está em menopausa, quais são os sintomas que ela vem apresentando, que a menopausa, ela é uma data. Né? É assim, pronto, faz 1 ano que eu tô sem menstruar, eu estou na menopausa. É isso. A menopausa, ela é uma data, literalmente. É um diagnóstico que a gente chama de retrospectivo. Né? É quando a paciente chega para mim e diz, doutor, faz 1 ano que eu não menstruo. Menopausa. E aí eu faço os exames, ela não tem nenhuma outra doença, a gente dá o diagnóstico de menopausa, certo? Mas antes da menopausa, a gente tem o climatério. Que é o que a gente chamava antigamente de pré-menopausa. Então, é aquela paciente que menstrua 1 mês e não menstrua 2, menstrua 1 vez a cada 6 meses, que tá falhando as menstruações, mas já tá sentindo calores, suores noturnos, né? Aqueles sintomas todos, baixa de libido, ressecamento vaginal. A gente já pode também iniciar a reposição, mesmo que ela ainda não tenha cessado por completo as menstruações, bacana. Entende? Então, assim, deu sinal de que vai iniciar o processo, a gente já pode iniciar. E aí já melhora no climatério, nessa pré-menopausa? Melhora. Esses sintomas? Quando você começa a repor o hormônio, a tendência dos sintomas é melhorar. Os calores, eles melhoram, assim, por completo. É incrível. É mesmo? Melhora demais. Demais mesmo. E é o objetivo, né, do tratamento. E aí você fica quanto tempo nesse Pronto. nesse Não existe mais um tempo que você pode... O único tempo que a gente se preocupa é o tempo de iniciar, que é nos primeiros 10 anos. Uma vez iniciada a reposição, não existe mais um tempo para você parar. Antigamente o povo falava, só pode 5 anos, mas isso caiu por terra. Enquanto houver benefício para aquela mulher, a gente pode manter, né? Boa, então, até mesmo depois dos 60... Até depois dos 60 você pode manter, se você perceber que o benefício para ela está sendo bom para a qualidade de vida e tudo mais. Mas aí se não faz mais sentido... Se não faz mais sentido, o paciente, não, tô bem, já tá no que a gente chama de senilidade, né, que já é a fase mais avançada da velhice, pode suspender também. Até porque a menopausa, ela tem um tempo, né, também. Então, assim, o climatério, que são esses... O climatério é os 3, 4 anos que antecedem a falha total das menstruações, né? Mas aí esses calores... Esse processo pra frente é muito variável. Pronto, a menopausa em si, ela tem esses calores, ela tem a baixa libido? Ela tem tudo isso, entende? O climatério e a menopausa, assim, eles se misturam, na verdade, né? Os sintomas são bem parecidos. Tem mulheres que apresentam os sintomas antes da menstruação falhar, tem outras que só depois que a menstruação falha. Então, eles vão se misturando, né? E a duração dos sintomas, quando você não faz reposição, é muito variável. Tem mulher que dura 2, 3 anos, tem outros que mais tempo. Então, é muito variável. Muito então, variável assim, realmente mesmo. Não tem como você dizer exatamente. Não tem. É no dia a dia, né? Exato. É no dia a dia. Não tem como. Agora, essa questão da reposição, para você ter filho, não vai interferir, assim, não, como é que eu posso dizer, não vai... Não faz a mulher voltar à fertilidade. Não, isso, não vai, porque ela parou a vida reprodutiva. Parou, pronto. Acabou a vida reprodutiva, assim, o fato de você repor, porque na verdade, o que é que acontece, Graça? A mulher em menopausa, ela para de produzir total os hormônios, mas a reserva ovariana dela, de folículos, que é o que possibilita ela de engravidar, que é o que faz ela ovular todo mês, né? Ela vai só acabando, né? Ela vai acabando ao longo dos anos e a gente não conseguiu ainda, a ciência, reverter esse processo, nem parar. É por isso que a gente diz que a mulher tem um tempo para engravidar, e tem mesmo, né? Claro que enquanto ela está menstruando, mesmo com 45 anos, ela pode engravidar. Se ela está menstruando ainda, existe uma chance remota. Passou dos 40, a chance é 1% de uma gravidez natural, tá? É muito, muito baixa mesmo. E depois que entra em menopausa, aí não tem, né? Porque ela não ovula mais, ela não produz mais. A reserva ovariana dela já se foi, então a gente não conseguiu reverter esse processo. Por isso também que mesmo repondo, não vai ter
risco, né? Entendo. Mas aí, por exemplo, porque tem essa... A gente conversou até aqui com... a gente vai conversando, eu vou lembrando de outros profissionais que vieram Sim, claro. que vai encaixando, eu acho isso bacana. Sobre congelamento de órgãos. Foi com a Isso. doutora Ana Clara. De óvulos, né? Uhum. Congelamento de óvulos. E aí que você, justamente já sabendo, né, que a mulher Já tem uma sabendo vida disso, a mulher útil, pode se programar. pode se programar, congelar. Claro. E aí, quando ela quando ela estiver na menopausa, ela pode engravidar. E essa questão do hormônio nesse período vai Entendi. atrapalhar, assim, como é que você... A mulher engravidar pós-menopausa, pode, por técnica de reprodução assistida, Sim. né? Pega esse óvulo congelado, mas mesmo assim, tem muitos outros fatores que vão dificultar isso. Questão de endométrio, né? Então, assim, o corpo dela já não tá mais, como é que eu posso dizer? Não está mais apto para uma não gestação. tá esperando, né? Poder exceção da pode. Cláudia A Raia. Cláudia Raia com 56 anos engravidou, Foi gente. 56. Né? Surreal aquilo dali. Ela jura de pé junto que foi natural. Eu não acredito. A doutora Ana Clara falou a mesma coisa. Ela Eu disse, não ela disse que foi acredito. natural, deu a entender que foi natural. Mas como se é natural? Você, 56 anos já Não, tá ela já. finalizando a Não, menopausa, né? ela, segundo ela já estava em menopausa há 2 anos. E tal hora ela engravidou natural. Natural. Bom, ela é um caso raríssimo na medicina. Eu não posso dizer que é mentira, né? Porque, enfim, não tenho como provar. Vou desmentir a Não posso Cláudia desmentir Raia. a mulher, mas assim, é improvável. É muito improvável, né, que isso aconteça. Então, mesmo para as que congelaram os óvulos, né, existe um período de maior sucesso na reprodução assistida. A mulher já com mais de 50 anos é bem difícil. Muitas vezes você tem que ter um óvulo doado, né? Porque o corpo já não tá mais. E quais são os hormônios que vocês usam Na reposição. na reposição para dar essa melhor qualidade de vida para as mulheres? Essencialmente, basicamente, 3 hormônios a gente pode utilizar. É o estradiol, né? A progesterona e, em alguns casos, a testosterona, né? Porque o que é que acontece? Quando a queixa de diminuição da libido é muito importante, eu sempre começo a repor o estradiol e a progesterona, porque só aí já vai melhorar a boa parte dos casos, né? Se for uma diminuição de causa hormonal, né? Sem tirando aqueles outros fatores que a gente já conversou. Sim. E aí a gente repondo esses 2 hormônios já vai resolver a maior parte dos casos. Não resolveu, aí eu estou autorizada a iniciar uma reposição de testosterona para essa mulher. Né? Aí a gente faz um período de 6 meses e reavalia. Algumas vão melhorar e outras não vão ver diferença. Eu percebi que você tem um pouco de preconceito com testosterona. Na assim, verdade, eu amo, você acredita? Porque eu vejo que você fala com muito cuidado. Eu amo, só que o que é que eu tenho contra é essa banalização. É isso que me deixa, assim, indignada. E assim, e também a falta de informação, sabe? Claro. Eu sou uma defensora, eu amo reposição de testosterona. Em pacientes com indicação. Com indicação. Climatério, menopausa, né? Aquelas pacientes que realmente têm indicação, a testo melhora muito. Aquela que você disse, uma paciente que nem acusou no exame, né? Isso, exato. A testosterona. Eu tive uma paciente recente, pós-menopausa, né, que já vinha fazendo a reposição do estrogênio, da progesterona, seguia com a queixa melhorou o ressecamento, melhorou vários fatores, mas ainda tinha essa queixa de redução da libido. Então, e a testosterona indetectável no exame, baixíssima. Aí não tem pra onde correr. A gente fez e assim, a melhora absurda dela. Testosterona gel também, tá, gente? Nada de injetar. Essa coisa não existe. Não, quem toma testosterona injetável é homem e quem sabe é urologista. Quando é que vai fazer? O urologista que organiza. Organiza essa então, parte. injetável em mulher, isso já tá errado. Injetável em mulher já tá errado, porque são doses Olha aí, preste atenção. fisiológicas, tá? Se tiver alguém, não, mas eu injeto ali, tá errado. Durateston, essas coisas todas que fazem por aí. Então, assim, isso é errado. Não é para ser feito em mulher. São doses suprafisiológicas, que a gente chama, né? Muito acima dos valores de referência do laboratório. Então, vai ter efeito colateral. Um dia a conta vai chegar. Um dia a conta chega. E não vai ser bacana, com certeza, não, um dia a conta chega. Então... Tem outra que eu já ouvi aqui também no podcast em relação ao câncer de mama. Sim. De reposição hormonal. Como é que essa história aí da reposição hormonal com câncer de mama? Que existe um certo receio, né? Esse aí é um dos grandes tabus da reposição e que a gente vem nessa batalha, né, para poder desmistificar isso daí. A única contraindicação é se a mulher, ela mesma, já tiver tido um câncer de mama.
É a única contraindicação. Ai, doutora, mas minha mãe teve câncer de mama. Não contraindica. Minha irmã teve. Não contraindica. Entende? Então, a única contraindicação É se você se você mesmo. Porque às vezes a mulher fica pensando, não, mas mas porque minha avó né? teve, né? Hereditário, está na... A origem do câncer de mama, Graça, ela é muito difícil de você dizer a causa. Ela também é multifatorial. Então, os principais fatores de risco do câncer de mama: obesidade, tabagismo, alcoolismo, entende? Isso aí são fatores de risco muito mais importantes do que a própria reposição. A reposição, né? Entende? Então, as pessoas, assim, miram no vilão errado. Entendi. Entendeu? Digamos assim, tô lá, obeso, MC super acima, fumo, bebo, mas não vou. A reposição. Mas o problema é a reposição hormonal. O problema é a reposição. Entendi. E, na verdade, não é. A gente também tem que analisar isso, né? Enxergar mais esse cenário, né? Então, se a própria mulher tiver tido, aí é uma contraindicação. Mas se a mãe teve, ou a avó teve, né? Ou uma irmã dela teve, não contraindica, tá? Inclusive, assim, pacientes tiveram câncer de tireoide, pode fazer reposição? Pode. Câncer de pulmão, pode fazer reposição. Câncer de pele, pode fazer reposição. Então, o único mesmo é o câncer de mama. É o câncer de mama, o câncer de endométrio, né? Que é a camadinha mais interna do útero, também é uma contraindicação. E um subtipo específico de câncer de ovário, que é o carcinoma endometrioide. São os 3 tipos de cânceres que contraindicam a reposição. O resto não pode tem fazer. Problema. Não tem Agora problema. você está fazendo a reposição hormonal e aí a mulher desenvolve um câncer de mama. Aí para. Aí tem que parar. Pronto, porque alguns tipos de cânceres, né, podem ter receptor para hormônio. Então realmente... não só o câncer de mama, né? Assim, se ela tá algum tipo de câncer de ovário também, se ela tiver, né? Aí não, tem eu tô falando de um câncer que não é de mama, por exemplo, nem de ovário. Ela tá com câncer de tireoide. Sim. Tá fazendo reposição, aí desenvolveu um câncer de tireoide. Não contraindica. Não Claro precisa que parar a reposição. Depende do médico que vai fazer que vai tratar ela da parte da tireoide, entende? Mas não é contraindicado. Não é contraindicação. Talvez ela tenha que parar ali no período do tratamento. Passou o tratamento? Aí ela já volta, porque não é contraindicação, tá? Eu fico pensando aqui, porque quando você repõe, é aquilo que a gente conversou até mais no início, o desejo do ser humano de permanecer sempre ativo, né? Ativo. E isso é uma forma da medicina burlar realmente o tempo. Isso é fato. Isso a evolução. Não é uma coisa errada. Muitas pessoas estudaram para isso, né? Muitos profissionais trabalham para isso, para dar qualidade de vida para as pessoas. Imagino eu que quando você faz isso com uma paciente que vinha se queixando, porque eu imagino, assim, eu não tô no corpo de uma mulher, mas assim, eu posso imaginar o quão desagradável é a pessoa que perde ali os hormônios, a vida dela vai mudar. Não, você imagine, né? A mulher, quando ela entra na menopausa, ela começa, doutor, eu tô aqui trabalhando no ar-condicionado. E com calor. De repente vem, porque não é um calor normal, é uma onda de calor que a gente chama. É aquele calor que sobe do tórax, vai para a cabeça e seguido daquele suor frio. É como se ela estivesse passando mal mesmo. E isso é em qualquer ambiente. Frio, calor. Dentro né? d'água, na piscina. Em qualquer... À noite, né? À noite, principalmente. Entendeu? Então, assim, prejudica muito. E ela tem vergonha. A menopausa ainda é um tabu. A mulher tem vergonha de dizer que tá na menopausa. É como se dissesse... É um estigma, é como se dissesse, acabou sua vida, entendeu? A vida, né? Então, assim, eu tenho um paciente que esconde, que faz até reposição mesmo. Olha aí. Porque não quer. Do marido. Do marido? Do marido. Eu já tive paciente, né, que no início, assim, da menopausa, escondia do marido, porque não queria que o marido soubesse que ela tá com menopausa. Se bem que o homem é burro, não vai saber, ela vai passar um creme ali, né? Então, mas tem, o tabu é tão grande, né? O tabu é tão grande em relação a isso, que tem mulher que esconde, tem mulher que tem vergonha, tem mulher que não procura. Por exemplo, 80% das mulheres vão apresentar os calores, mas só 20% procura o médico por isso. Olha aí, então que tem de mulher aí. Então tem muita mulher que vai aguentando, entendeu? Aquele sintoma. Fora isso, como ela tem o calor à noite, aí ela não dorme. Ela acorda com o suor, aí não dorme bem. No outro dia, tá irritada, sem paciência com o marido, sem paciência com os filhos, entende? Distúrbio do humor, distúrbio do sono. Não consegue fazer um exercício direito porque tá com sono, né? O sono ele atrapalha muito a vida da pessoa. Piora a qualidade. É pra você ver, uma coisa vai levando a outra e a qualidade de vida daquela mulher vai minando. Verdade. Né? Ela não tem mais disposição, ela não tem ânimo pra nada, né? Aí vai ter relação com o marido, dói, porque é ressecada, resseca. Além de não ter vontade, ainda tem um ressecamento. Aí vai doer, aí ela não quer mais, entende? Aí vai se acabando.
né? Muitas vezes aquele relacionamento que cada um tá no seu quarto, só vive junto mesmo e pronto, né? Porque ela começa realmente a ter limitações físicas, né? De dor mesmo. E psicológico deve ser um negócio pesado. Horrível, Né? Porque né? é um momento também que, assim, normalmente, como são mulheres já normalmente Sim. acima dos 50 anos, talvez os filhos já estejam mais crescidos. Já saíram de casa, Já ela tá saíram. sozinha com o marido, e aí? E aí, né? Como é que fica esse casamento? Como é que fica esse relacionamento? A gente vai deixar acabar? Uhum. Né? A gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso? Então, o que a gente vê com a reposição hormonal é isso. Eu acredito que a satisfação quando elas começam a tomar É muito grande, né? Eu imagino E pra como é que gente seja. que prescreve, receber a paciente no retorno, doutora, pelo amor de Deus, Tô eu tô bem. eu tô muito bem, eu agora tenho disposição, eu agora tô dormindo bem melhor. Isso é muito Com gratificante. desejo, tô fazendo. Muito gratificante, é muito gratificante. Eu entendeu? imagino, Porque né? muda mesmo, é quando você vê uma vida sendo transformada, literalmente, né, por aquilo. Claro, e assim, o sofrimento, né, é muito complicado. É. O sofrimento. Eu fico imaginando antigamente que não tinha essas opções, Não. né? Aí você é que vê, seria? antigamente, como era uma mulher de 50 anos? Era uma senhora. Era uma né? senhora idosa mesmo, né? Era assim. Eu digo porque, assim, eu vivi no interior, minha família é do interior, a gente via mulher de 50 anos, era uma vozinha mesmo, Mas né? eu vi Hoje em dia, uma mulher de 50 anos é Não, garota, né? garota. É uma garota Eu vi um mesmo. jornal da década de 40 que tinha, não sei se vocês viram, que tinha assim, carro bate em casa e quase atropela uma idosa de 43 anos. Mas é porque Sério? era basicamente Naquela época isso, era. naquela época, A entende? música, eu já falei isso aqui, a música do Sérgio Reis, né? Aquela música, A Panela Da Panela Velha que Velha faz que faz comida boa. comida. Sabe quantos anos é? 30 anos. É. Ele diz assim, você é madura, já tem mais de 30 anos. Já pensou? Olha aí, mas para mim o que Coitado importa de é a mim, né? pessoa. Eu tô madura quase caindo do pé. Com mais de 30. Então, hoje, olha a diferença, É. né? Hoje, olha a diferença, justamente por causa disso também. É Então, eu isso. imagino que a satisfação de você dar vida, assim, é dar vida de novo a É uma você vida que estava devolver a vida mesmo pra mulher. Então, assim, é muito impactante. Às vezes eu até falo assim para algum colega ou outro que não trabalhe com essa área, né? Eu incentivo, encaminha a paciente, entendeu? Você nem vai perder a paciente, porque é uma Claro. coisa muito específica, e você ainda vai mudar a vida dela. Não deixe ela perder essa oportunidade. Que às vezes, assim, também tem isso. Eu chego o paciente para mim, doutor, é porque eu ia, né, no médico tal, e ele sempre dizia, não, é assim mesmo. Né? Esse assim mesmo me mata. Então, os profissionais têm que também ter Esse essa assim mesmo visão, me né? mata, sabe, Graça? Me mata. Não é assim mesmo, é o processo. Do envelhecimento é isso mesmo, entendeu? É porque o casamento já tem muitos anos. Não precisa. Acredite se quiser. mesmo. Elas chegam com esse relato. Doutor, eu falei pro meu antigo médico. Aí ele falou isso pra mim. Que era assim mesmo, que todo mundo ia Tem que envelhecer. aceitar. E que aceitasse, que o relacionamento de muito tempo era assim mesmo e pronto. Então, você acha que os próprios profissionais também não têm um conhecimento Tem profissionais que têm apurado? ainda o tabu. Por resquício desse estudo que eu te falei Entendi, no início, entendeu? entendi. Então ficou aquela imagem e aí eles ficaram com aquele medo e acabou-se. E com quanto de um tempo tem já essa reposição de forma segura? O Já está. estudo da BHI foi da década de 90. 90, né? é muito tempo. É muito tempo já. Então nós estamos em 2024, gente. Né? Já tem aí o último consenso brasileiro de climatério e menopausa, acho que foi 2019 já, que já tinha todas essas diretrizes de como fazer, quais as contraindicações. Então a gente tem respaldo na literatura médica para fazer isso com segurança. Não né? é um achismo, né? Ah, eu acho que é bom, vou ali fazer. Não, a gente tem respaldo e a gente tem que se embasar para passar segurança para paciente, entendeu? E eu acho que se tivesse, por exemplo, se fosse um problema, já tinha aparecido, né? Claro, Já tinha, se fosse alguma com coisa assim, certeza. porque- Pelo contrário, quanto mais o tempo vai passando, mais estudos estão Vão saindo aparecendo, mostrando né? os benefícios da terapia hormonal. Entende? Então, assim, a gente tem, como eu disse, respaldo da literatura médica. E o profissional, ele precisa passar segurança para paciente. E você né? acha, doutora Gabriela, que você está no dia a dia ali com os pacientes, ainda está tendo uma desinformação em relação a isso, do que existe? Porque, assim, dentro do meio médico, Sim. pode existir vamos dizer assim, essa discussão ainda. Ah, será que vale? Será que não vale? Será que é seguro? Será que não é? Pode até ser no meio médico. Mas o leigo, né, a população que não está ali no meio científico, talvez ele nem saiba que isso existe. Sabe? Nem que reposição... Sabe por que ele sabe? Assim, porque ele vai
Um médico que acha que não é legal. Aí o médico diz, olha, não acho legal. Pronto, acabou-se. E aí, pronto. Acabou-se, morreu, já formou uma opinião, aí ela já vai ficar insegura. Aí pra você desfazer aquilo dali, entendeu? É igual o DIU. O DIU é cheio de mito. Ah, porque o DIU é abortivo, porque o DIU isso, porque o DIU aquilo. É tudo um achismo só, né? E aí a paciente às vezes já vem condicionada àquilo. Para você desfazer, às vezes eu tenho que abrir estudo no computador do consultório e dizer, olha, tá aqui. Tá aqui, né? Leia, entendeu? É só ler. A grande vantagem da internet hoje, graças a isso, as pacientes, elas podem ter acesso. Elas podem pesquisar elas mesmas e ler sobre o assunto. Né? E ler sobre o assunto, pesquisar o profissional. Eu falo que o Instagram, eu tenho Instagram, eu sou ativa assim, nas redes sociais. Eu falo muito que o Instagram, ele ajudou muito a paciente a não ir às cegas para uma consulta. Porque antigamente a gente pesquisava o médico no livrinho do convênio. Ah, esse aqui, pronto, agora eu vou lá nele, né? Agora não, ela vê, ela pode até pesquisar, mas ela vai lá no Instagram. Quem é essa doutora? Quem é essa Deixa pessoa? eu ver se, né? Se eu vou com a cara dela. Deixa eu ver se ela tá na linha que eu quero, entende? Então é mais difícil ela errar. Sim. Né? Ela pode se familiarizar com isso antes de ir. E isso é bom também, por um lado. Claro. Né? Porque ela pode ver o perfil do profissional que vai acompanhar ela. Às vezes eu sou um dos que fala mal aqui da tecnologia, sabe? Às vezes, porque a gente fala muito aqui de profissionais, com profissionais da área de saúde mental também. E a gente tá vendo o impacto que essas redes sociais, essa tecnologia desenfreada tá causando na saúde mental das pessoas. Isso acontece. Mas a internet, ela tem o seu lado muito bom. Tem o seu lado bom, que é justamente isso. Antigamente você não conseguia... A palavra do médico era a palavra final. E acabou-se. E às vezes de um médico só. Isso. Né? Exatamente. E hoje o médico, ele tem, inclusive, até que se preparar mais. Isso, porque o paciente, eu imagino que já chega para você cheio de... É como eu tô falando, a gente precisa se embasar pra gente passar segurança para quem nos procura. Claro. Né? Não adianta a paciente chegar lá para mim e eu ficar gaguejando. Não, eu não acho nada. Tá aqui, tá escrito. Não sou eu que tô dizendo. Não sou eu que tô dizendo. Eu tô apenas disseminando a palavra. Exatamente. Então, assim, não trabalhamos com achismos. E buscar também canais de segurança, né? Sim. Porque o problema hoje também é isso, né? Em quem você vai confiar? É verdade. Né? É difícil. Tem muito charlatão. Em quem você vai confiar? Como você falou, da questão de, por exemplo, pegar essas meninas de 25, 30 anos aí, jovens. Eu quero melhorar a minha performance física. Aí rapaz ali, uma amiga minha da academia disse que isso aqui era bom. Aí toma. Toma ali, injetava, que ouviu aí a doutora, né? Injetava já tá errado, né? Se for aplicar ali já tá errado. E aí pode dar um efeito colateral. É ruim. Então tem eu acho que a grande dificuldade do futuro da comunicação é filtrar a informação correta. Com certeza. E com essas inteligências artificiais que estão começando a fazer pessoas, né? Porque elas estão fazendo vozes, estão fazendo pessoas. Tudo, textos. E aí tudo vai... E aí, como é que vai ser? Então, nesses canais aqui, a gente disponibiliza o Fala Go justamente para isso, porque aqui a gente traz profissionais de verdade que vivenciam, né, a rotina para levar uma informação de uma forma segura. Mas a população em si, feminina, assim, elas entendem que existe esse tratamento na menopausa de reposição? Agora, elas já sabem... cada vez mais, elas estão entendendo e buscando. Né? Então, assim, elas estão, inclusive, trocando de médico. Né? É aquilo que acontece. Não, é porque eu já era acompanhada há 30 anos pelo meu médico e ele disse que não trabalha com isso. Eu vou trocar de médico. Eu vou atrás porque eu vi que isso era bom. Então, eu vou atrás de alguém que trabalhe com essa parte. Boa. Entende? Então, assim... Isso vem realmente mudado. Que bom que tem mudado. O boca a boca também, né? O boca a boca, né? Também ajuda. Se eu tô dando... Mulher, tu tá tão bem. Né? Exatamente. É isso que acontece? Acontece muito também isso, né? Então, ainda bem que isso vem mudando. E a ciência vai avançando e a gente vai fazendo as coisas com mais segurança, né? Também é ótimo. Doutora Gabriela, muito bom. A gente está se caminhando já para o final aqui da nossa conversa. Tem mais algum ponto que você queria abordar? Achei muito interessante essa colocação com segurança. A pessoa tem que confiar, né? Com certeza. Precisa confiar, buscar o profissional certo, entendeu? Não cair em papinho de... o vizinho, o colega da academia, pelo amor de Deus, gente. Não achar também que os hormônios vão resolver todos os problemas da humanidade, porque também não é assim. Existem as indicações corretas, né? Respaldadas. Então, eu acho que o nosso objetivo, assim, com esses canais é realmente passar informação de qualidade.
né? E eu achei muito interessante vocês que na sua receita você coloca Atividade física, física, musculação 4 vezes por semana antes de dormir. Ou ao acordar. De 12 em 12 horas, né? Ou ao acordar ou antes de dormir, musculação. É verdade, tem que ter. Boa, Renata, me diz aí, por gentileza, o Instagram da doutora Gabriela. Você disse que é bem ativa lá, né? Eu gosto. Pronto, é DRA Gabriela Alcântara. Isso. Pronto, tem muita informação e podem seguir Deixa eu a dar uma doutora olhada aí, Gabriela. por gentileza. Instagram é uma ferramenta muito importante pra gente hoje, cara, né? Ele aproxima. Ele aproxima Ele demais. aproxima as pessoas. A paciente chega, né? ela já se sente próxima, né? Já te conheço, já te sigo, já conheço teu filho, é desse jeito. Né? Cadê o Davi? Eu tenho 2 filhos pequenos, então ela já chegou perguntando, cadê o Davi? Cadê a Sara? Parece que já me conhece há anos. Inserção do Iplanon, aí você coloca aqui. Logo nisso, conheça a doutora Gabriela. Rapaz, é um canal de aproximação, né? Antigamente não existia. Não existia. Né? Não existia isso, né? Doutora, marque o print. E você responde as perguntas também, né? Às vezes eu tiro dúvida, porque nem todo mundo, né, infelizmente, tem acesso, né, à nossa consulta. Então, claro. Eu procuro também ajudar mulheres que não têm acesso à consulta em si. E mas hoje... pelo menos a informação ela vai ter, né? E hoje é o grande diferencial, sabia? É isso, você... Claro, você tem a sua paciente que vai lá, você não vai fazer uma consulta pela internet, né? Mas você pode... Dá uma orientação mínima, claro. Dá uma orientação. Pode ajudar as pessoas, quando a pessoa puder, ela vai lhe procurar. Bacana. Muito bom. Segue lá, doutora Gabriela Alcântara. A gente vai deixar aqui também. Renata, obrigado. Oi, doutora Gabriela. Fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa. E fica aí o alerta para as pessoas, para as mulheres que estão começando a chegar nessa fase. De procurarem mesmo um profissional, né? não perderem esse time, né? Essa janela de oportunidade que eu falei, janela de né? oportunidade. É muito importante não perder essa janela. Então, assim, tem dúvida se faz, se não faz, procura um profissional, procura um ginecologista, tá? Não faz da própria cabeça, não vai tomar um suplemento que vende na internet, que a vizinha disse que melhorava a libido, pelo amor de Deus, porque também tem isso, né? Então, assim, vamos fazer as coisas de uma maneira responsável e com segurança. Com certeza. E em relação à libido, a gente conversou aqui também com outra médica, e tem junto com alguns hormônios que melhoram a libido, tem também alguns cremes que também ajudam na lubrificação, né? Tem os hidratantes vaginais, né? E tem os hormônios em creme que a gente usa intravaginal. Olha aí. Né? Por exemplo... É meio que como uma reposição. É uma reposição, não é meio, não. É uma reposição também, só que é uma reposição tópica que a gente chama. Então, se a paciente, ela não tem calores, não tem diminuição da libido, ela só tem o ressecamento vaginal, por exemplo, porque tem uns que só tem ressecamento, dor na relação, a gente pode fazer a reposição só local. Local assim, intravaginal, né? E absorve sistêmica mais pouco, né? Uma reposição com um cremezinho hormonal mesmo. Mas ele serve para lubrificar... para melhorar o trofismo da mucosa, a elasticidade da vagina, entende? A lubrificação. Esse hormônio que a gente usa de forma local, ele melhora isso. Melhora isso, né? Mas ele não dá... Não, isso aí, essa parte, só se você fizer a reposição hormonal sistêmica. Sistêmica, sim. Né? E a sistêmica também melhora a parte vaginal. Então, se ela tem indicação de fazer a reposição sistêmica, naturalmente já vai melhorar a questão do ressecamento também. A lubrificação melhora. Já melhora também. Imagina, cada mulher é uma história, um universo né? diferente, uma história. Uma história, por isso né? que não existe receita de bolo e reposição hormonal. Não dá. Tem que ter uma prescrição individualizada, você tem que ter escutativa, você tem que analisar a vida inteira da paciente, os hábitos, o que ela toma, se ela malha, se ela bebe, como é que tá o relacionamento. Então, tudo isso a gente tem que conversar. Hoje, mais do que nunca, a gente estava no podcast lá no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia que teve da Sossego, e a gente conversou com muitos profissionais lá, e o nome do congresso era Mulher, um Mar de Emoções. Né? Bem interessante, porque eu conversando com os profissionais que estavam lá, palestrantes que foram lá, eles falaram que hoje mais do que nunca se precisa ter um olhar diferenciado para a mulher em si, não olhando ela como um corpo que precisa de um tratamento físico e fisiológico, e sim que existe ali por trás uma vida. Uma esposa, uma mãe, uma profissional. Então, assim, ela não é só aquilo. Exatamente. Né? Não é só um órgão, não é só 2 ovários, né? Pronto. Então, assim, você tem que realmente
e ter esse olhar além, né? E Além. essa nossa conversa bate mais na tecla em relação a isso. Com certeza. É um sem trabalho um dúvida. pouco de terapia também, né? Com certeza, Mental, total. de você ouvir. Acho que você sai de lá. Total, entendeu? Assim, e eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir as histórias, né? Assim, a Boa. história de vida de cada paciente, assim. Você entender o que é que ela passou, por que que ela, né? Como foi que ela chegou ali. até ali. Eu acho incrível. É uma das coisas incríveis da medicina que eu acho. Né? É se escutar histórias. A escutativa, e aí você, com embasamento científico, você vai lá e dá opções Isso, e para dá as melhorar opções essa pra ela. situação. Você deve ser elas devem agradecer bastante a você. Hein? Algumas sim, com certeza. Imagino como é que deve ser lá no seu consultório, ela chegando, que é uma mudança de vida, né? É isso muito aí. gratificante mesmo. Pois, doutora, muito obrigado, Eu viu, que pela agradeço nossa o convite, conversa. tá? Muito bom obrigado. nosso papo. Muito bom, muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Você que nos acompanhou também, pessoal. Muito obrigado. Espero que fique um alerta aí, né? Para você, mulher, que está chegando na menopausa, começar a procurar um profissional. Você que não está pensando em tomar alguma coisa para melhorar sua performance, muito cuidado. Muito cuidado. Isso não vai fazer bem. Aproveite a sua saúde, não deixe, não vá perder a sua saúde, que é tão importante, né? Então, mas muito obrigado para você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.